Este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para cegos, sem fins lucrativos, lido por Marcelo Sanches, em dezembro de 2009. Capítulo 31. O mundo atual. As condições gerais da vida econômica após a Segunda Guerra. O Plano Marshall. A Guerra de 1939 e 1945 foi uma guerra total não só no sentido estritamente militar, mas também nas suas repercussões econômicas. A conjuntura mundial em 1945 era sombria. Na Europa, regiões devastadas e populações famintas. No Japão, uma economia completamente desorganizada e um país semidestruído. Em junho de 1947, o secretário de Estado dos Estados Unidos, General Marshall, pronunciou na famosa Universidade de Harvard um discurso que teve repercussão e consequências extraordinárias. Argumentando que a Europa estava exposta a uma desintegração econômica, social e política de muita gravidade, Marshall afirmou que os Estados Unidos deveriam fazer tudo quanto estivesse ao seu alcance para recuperar o equilíbrio econômico europeu, sem o que seria impossível a estabilidade política e a paz segura. As suas sugestões converteram-se oficialmente no famoso Plano Marshall, através de uma lei promulgada em abril de 1948. Os principais beneficiários europeus da ajuda americana, desde a aplicação do Plano Marshall, foram o Reino Unido, a França, a Alemanha e a Itália. Na Ásia foram beneficiados o Japão e a China nacionalista. O Plano Marshall não foi apenas uma gigantesca empresa filantrópica. O governo norte-americano visou com ele também aos interesses dos Estados Unidos. Ligada como estava a economia norte-americana à europeia, se esta última se desintegrasse, a primeira sofreria profundamente, assim como todo o mundo. Diziam os industriais e comerciantes norte-americanos apoiando o Plano Marshall: não se podem realizar negócios em um mundo de pobres. A evolução política. O Japão. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos colocaram sob sua responsabilidade a situação do Japão. Segundo a Declaração de Potsdam, 26 de julho de 1945, o Japão deveria ser autorizado a conservar as indústrias destinadas a sustentar sua economia e facilitar as justas reparações em espécie, não podendo conservar as indústrias que permitam rearmamento. O rápido soerguimento da economia japonesa foi um dos fenômenos mais impressionantes da nossa época. Em 1945, a economia japonesa estava arruinada. Grande parte da indústria anteriormente orientada para a produção de material bélico, com o término da guerra, bruscamente perdera a sua razão de ser. O retorno à vida civil de milhares de soldados gerou o problema do desemprego, agravado pela pressão norte-americana no sentido de obstar o soerguimento da indústria pesada do país, em virtude de um natural receio de nova agressão. 4 anos depois, esta política econômica foi totalmente abolida, pois a ameaça crescente do comunismo chinês impunha aos norte-americanos a necessidade de transformar o Japão em um poderoso aliado. Todo o controle sobre o país vencido foi substituído por um programa de ajuda e estímulo ao renascimento industrial. Os grandes trustes reorganizaram-se, a produção diversificou-se. Hoje, o prodigioso desenvolvimento da economia japonesa permite que 30% da renda nacional seja reinvestida na indústria. Antes da guerra, a indústria têxtil e a de alimentos eram quantitativamente as mais significativas na estrutura econômica do Japão. Depois de 1950, a eletrônica, a metalurgia pesada e a construção de máquinas e motores tomaram tal impulso que já representam 65% da produção industrial. Os salários ainda são baixos, mas o Japão é atualmente o detentor do maior índice mundial de construções navais, o segundo produtor de tecidos sintéticos, e de modo geral podemos dizer que depois dos Estados Unidos foi a nação capitalista de mais rápido desenvolvimento nos últimos anos. Seu grande problema é a sua alta densidade demográfica. O imperador, destituído de seus atributos divinos, é hoje apenas uma figura simbólica.
O governo é exercido por um gabinete responsável perante duas câmaras eleitas pelo sufrágio universal. A nova legislação orienta-se no sentido de promover a democracia na sociedade japonesa. A imprensa é livre, a autonomia dos sindicatos é garantida. O mundo de após-guerra. Profundas modificações verificaram-se na organização política de várias nações a partir de 1946. A Iugoslávia, a Hungria, a Bulgária e a Tchecoslováquia adotaram o regime comunista e a Itália o republicano democrático. Em 1948 foi proclamada a República da Birmânia e um fanático religioso assassinou o grande líder emancipacionista hindu Gandhi. Neste mesmo ano foi proclamado o Estado de Israel sob os mais veementes protestos dos países árabes. Uma tendência muito forte contra o colonialismo surgiu na Ásia. Não havendo sido cumpridas muitas das promessas feitas pelos países europeus a países asiáticos sob sua tutela ou domínio, estes rebelaram-se abertamente. A Indonésia lutou contra seus antigos dominadores holandeses, 1945-1950, e com a intervenção dos Estados Unidos foi reconhecida como nação completamente independente. A Índia obteve sua emancipação dividindo-se em dois estados, o Paquistão e a Índia. Com o apoio dos comunistas, outras populações asiáticas empreenderam uma luta sem tréguas contra seus dominadores europeus, especialmente ingleses e franceses. Ho Chi Minh, líder do Viet Minh, chefiou a eliminação do colonialismo francês na Ásia. Imagem. Nehru, 1889-1964, procurou manter a Índia neutra desde que se tornou primeiro-ministro com a independência em 1947. A Guerra da Coreia. Dividida por um paralelo fronteira, o famoso Paralelo 38, a Coreia possuía no norte um governo comunista com influências sino-soviéticas e no sul um governo liberal democrático. Em 1950, tropas norte-coreanas violaram o Paralelo 38. Por determinação do Conselho de Segurança da ONU, tropas norte-americanas seguiram para o Oriente em defesa da Coreia do Sul, que posteriormente contou também com a ajuda de tropas da comunidade britânica. Voluntários chineses, muitas vezes armados com equipamento soviético, intervieram no conflito a favor dos norte-coreanos, temendo-se então que a Guerra da Coreia se transformasse em uma nova guerra mundial. Depois de sangrenta e inútil luta que durou vários anos, foi concluído um armistício em Panmunjom, que pouco modificou a situação anterior à conflagração. Após a Guerra da Coreia, havia desaparecido completamente a harmonia existente anteriormente entre os Estados Unidos e a União Soviética, em virtude da identidade de interesses por ocasião da Guerra de 1939. Já estavam estruturados dois grandes grupos internacionais, as nações socialistas e as democracias ocidentais. A rivalidade entre estes dois grandes blocos políticos constitui o maior problema político contemporâneo. A coexistência pacífica é a única solução para a continuidade da civilização, que, por certo, não poderá resistir ao desencadeamento de uma nova guerra, pois as armas nucleares modernas destruiriam em poucas horas aquilo que o homem construiu em 6.000 anos de vida civilizada. A China contemporânea. Nos primeiros anos do nosso século, incessantes guerras civis convulsionaram o país e arruinaram os agricultores. Em 1911, quando foi proclamada a República e implantado o novo governo, ruiu a antiga estrutura feudal em virtude da aceitação do liberalismo ocidental. O grande nome desse período é Sun Yat-sen, líder da Revolução Republicana e chefe do Kuomintang, Partido Nacional Popular, que pretendeu decididamente democratizar o país e fazer algumas reformas. Mas ao longo de seu governo estruturaram-se duas classes que asfixiaram economicamente a vida da China republicana: uma aristocracia militar e os grandes capitalistas. As ideias socialistas divulgadas após a Revolução Russa em 1917 pareceram a muitos líderes chineses uma solução para os graves problemas da nova república e, com a ajuda dos soviéticos, organizaram um partido comunista que conseguiu aliciar milhares de adeptos.
O sucessor de Sun Yat-sen, falecido em 1925, seu cunhado Chiang Kai-shek, rompeu violentamente a aliança política que anteriormente mantivera com os comunistas, e estes viram-se obrigados a se refugiar nas regiões de Kangxi e Shenxi, 1928-1936. Quando, em 1937, o Japão invadiu a China, o perigo uniu temporariamente os comunistas e as forças militares do Kuomintang. Imagem: Mao Tse-tung, primeiro à direita, que fez da China uma potência, assiste com outros chefes políticos a uma solenidade. Os japoneses apoderaram-se rapidamente de uma grande área na China Oriental. Tratando os chineses como inferiores, exigindo-lhes trabalhos forçados, não fizeram os japoneses senão exasperar o sentimento nacional do país invadido. O chefe comunista Mao Tse-tung compreendeu perfeitamente a realidade política e militar em que se encontrava sua pátria. Para ele, naquele momento, o conflito mais importante não era a oposição entre o proletariado e a burguesia, e sim o problema primordial da luta contra o invasor. Durante os combates anteriores com as forças do Kuomintang, os comunistas haviam adquirido grande experiência militar, organizando um exército, o Exército Popular de Libertação, que, paralelamente às suas atividades militares, participava dos trabalhos agrícolas. Mao Tse-tung adquiriu rapidamente maior prestígio do que Chiang Kai-shek. Vencido o Japão e terminada a Segunda Guerra Mundial, preparou-se Chiang Kai-shek para opor-se à ascensão dos comunistas ao poder. Para isso, dispunha de um exército equipado com um moderno material bélico norte-americano e do apoio dos grandes proprietários agrícolas, dos comerciantes e dos banqueiros. Suas tropas, entretanto, eram mal comandadas e não contavam com apoio popular. Os comunistas avançaram pela Manchúria e por Shantung. Pequim capitulou em janeiro de 1949 e, dirigindo-se para o sul, o Exército Vermelho consegue tomar igualmente Nanquim e Xangai, obrigando Chiang Kai-shek a refugiar-se na ilha de Formosa, atual China nacionalista. No dia 1º de outubro de 1949, com a China inteiramente controlada pelos comunistas, proclamava-se a República Popular Chinesa. O país, arruinado por 40 anos de guerras, teve que enfrentar um árduo programa de organização. A União Soviética forneceu-lhe o modelo político. A Constituição de 1949, revista em 1954, previa uma Assembleia Nacional eleita por sufrágio universal e um órgão intitulado Conselho Governamental Popular. O poder, entretanto, estava realmente nas mãos de antigos líderes comunistas, dentre os quais 3 têm particular destaque: Mao Tse-tung, Liu Shaoqi e Zhou Enlai. O mais importante destes, Mao Tse-tung, filho de camponeses, ainda jovem, deixara as fainas agrícolas e fora viver em Pequim, onde se iniciou nos ideais revolucionários. Logo se tornou um líder, fundando sindicatos, multiplicando as reuniões de propaganda, etc. Sua permanência e atuação em Shenxi, após a ruptura com Chiang Kai-shek, marcou profundamente sua vida e seu pensamento. Em seu livro A Nova Democracia, expôs os princípios que deveriam conseguir os chineses na luta contra os japoneses. Pouco depois escrevia A Ditadura Democrática do Povo, indicando como o nome comunismo, uma vez senhor de toda a China, poderia transformar a arcaica estrutura do país. Hoje é considerado como o grande teórico do comunismo chinês. A implantação do regime não se fez sem violência. Os chefes nacionalistas que não conseguiram fugir e os principais representantes da burguesia foram executados. Camponeses e operários foram submetidos a trabalhos extremamente duros, porém o sentimento de participar do progresso de uma nova China fez com que os aceitassem com relativa boa vontade. De resto, eram menos duros do que a fome e a guerra civil que anteriormente atormentavam-lhes a existência. Não foi feita uma imediata coletivização da terra. Os proprietários que se mostraram capazes de fazer suas terras produzirem foram mantidos provisoriamente na posse das mesmas. Porém, as pertencentes às instituições religiosas ou aquelas não cultivadas foram imediatamente confiscadas e redistribuídas aos camponeses. Estes, em seguida, foram convidados a pertencer às cooperativas de produção agrícola.
Os que não aceitaram o convite não receberam nem implementos agrícolas, nem assistência técnica. Esta fase, ao que parece, foi economicamente muito produtiva. A colheita de cereais aumentou de 70% entre 1949 e 1955 e o algodão triplicou entre 1949 e 1952. Porém, Mao Tse-tung estava apenas iniciando a completa coletivização. Não pretendia fazê-la bruscamente, e sim por etapas. Ao mesmo tempo, iniciou-se a industrialização do país. Neste setor, o problema da China era totalmente diverso daquele que fora resolvido pela União Soviética. No início do século XX, a Rússia já possuía uma classe operária em pleno estado de fermentação social. A China, ao contrário, era um país essencialmente agrícola e teve que enfrentar a terrível contradição na qual se envolve todo país que instaura relações de produção socialista sem ter ainda conhecido a Revolução Industrial. Atualmente, porém, vias férreas cortam o seu imenso território, usinas siderúrgicas multiplicam-se e os planos quinquenais pretendem resolver o grande problema de alimentar 700 milhões de habitantes, sem dúvida o mais grave e mais difícil. Para isso, tenta-se fazer com que todas as terras nas quais as máquinas possam substituir o labor braçal sejam cultivadas mecanicamente e com adubos químicos. Tenta-se igualmente multiplicar por 7 ou 8 vezes a fertilidade das zonas agrícolas. Deve-se dizer que a China está longe ainda de alcançar esses objetivos. Possuem os chineses instalações atômicas e uma tecnologia avançada, porém, comparativamente aos países capitalistas, seu padrão de vida ainda é bastante inferior. Vestem normalmente uma roupa azul que lembra um uniforme e têm alimentação deficiente. Representa a China, entretanto, uma das grandes forças do mundo contemporâneo, não só pela sua extensão e população, como pela sua importância na política internacional. É um país jovem, apesar de, nele, se ter desenvolvido uma das mais antigas civilizações do mundo. A metade de sua população tem menos de 18 anos. Sua rivalidade com a Rússia diminuiu-lhe a influência junto às outras nações socialistas. Sua importância na Ásia é talvez o maior problema de política internacional da nossa época. As transformações sociais no Ocidente. Uma das consequências mais importantes da Revolução Industrial foi a transformação da base da civilização ocidental, anteriormente agrícola e posteriormente urbana. As novas máquinas foram extinguindo pouco a pouco o artesanato, reunindo nas fábricas um grande número de trabalhadores. Não somente as fábricas determinaram o aparecimento de um grande número de cidades e de um aumento ponderável na população urbana, como também possibilitaram o triunfo completo da burguesia. Os novos capitalistas e os comerciantes conquistaram posição de predomínio político e econômico de ampla repercussão social. Este processo foi muito acelerado nos Estados Unidos, onde nunca houve uma nobreza territorial considerável, exceto nos estados escravagistas do Sul. Convém considerar, como faz Harry Barnes, que a grande abundância de terras livres proporcionou uma possibilidade de fuga ao trabalhador industrial que a princípio se julgava excessivamente oprimido. Em consequência disso, a consciência de classe dos trabalhadores norte-americanos apareceu relativamente tarde e sua resistência à burguesia diminuída. Podemos dizer que nos Estados Unidos a alta burguesia constituiu a única classe superior do país. Uma nova classe média se está constituindo, com membros de profissões liberais, funcionários públicos, alguns assalariados da indústria e do comércio e proprietários agrícolas independentes. O proletariado é formado pelo operariado das fábricas e das minas. Todavia, uma asfixia da agricultura independente está transformando em proletários pequenos agricultores, cujo padrão de vida não tem sido muito diferente do dos trabalhadores agrícolas. Imagem Cabeça de Mulher, 1907, de Picasso, um dos criadores da pintura moderna. Segunda imagem, Espanha, de Salvador Dalí, pintor espanhol surrealista. Terceira imagem, O Pássaro, de Constantin Brancusi. Na Inglaterra, a burguesia e a aristocracia fundiram-se gradualmente mediante a compra de grandes propriedades por homens de negócios,
casamentos e pelo enobrecimento de famílias da classe média por serviços econômicos prestados ao país. Esta união tornou-se mais forte ante a ameaça crescente de uma classe trabalhadora agressiva que escapou da tutela dos velhos partidos e chegou a influenciar poderosamente a vida do novo Partido Trabalhista. A independência crescente da mulher é, sem dúvida, um dos aspectos sociais mais interessantes da época contemporânea. Não foi ela resultado de uma atitude racional ou altruística por parte dos homens, até então senhores absolutos na sociedade, mas sim o fato de que os novos métodos mecânicos de produção possibilitaram empregos para as mulheres, tão capazes como o homem de trabalhar com as novas máquinas. Contribuíram também para a emancipação da mulher as oportunidades educacionais dadas ao sexo feminino. A arte e o pensamento. As modernas tendências da pintura. Um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, o cubismo fazia sua entrada oficial no mundo da pintura. Os maiores nomes do cubismo são Braque e Picasso. Braque foi um paisagista cujos quadros não tinham apenas o valor decorativo da maioria das composições cubistas. Picasso, posteriormente, afastou-se da ortodoxia cubista, orientando-se para a pintura representativa da natureza, às vezes com uma exatidão quase fotográfica. Em 1924, o poeta francês André Breton publicou o primeiro manifesto surrealista. O surrealismo considerava os sonhos como reveladores de uma realidade mais pura do que a registrada pelos sentidos e pela lógica. Movimento caracteristicamente moderno, substitui os objetos e cenas naturais por criações do subconsciente. É nítida a influência de Freud na arte surrealista. De 1925 a 1940, foi o surrealismo o movimento artístico contemporâneo de maior repercussão. Entre os mais fecundos e originais pintores surrealistas temos André Masson, René Magritte, Juan Miró e Salvador Dalí. Destes, o mais famoso é, sem dúvida, Salvador Dalí, que surpreende o observador com justaposições de objetos que na natureza nada têm a ver entre si, numa inquietante inversão da ordem natural das coisas. A escultura contemporânea. Uma mudança revolucionária ocorreu na escultura por volta de 1900, quando se desencadeou uma reação internacional contra o impressionismo e todas as outras variedades de escultura. Alguns artistas iniciaram um movimento pela simplificação da massa do trabalho, respeitando o aspecto pétreo da estátua, desprezando a superfície e deformando livremente, com o objetivo de obter estrutura característica e maior intensidade de sentimento. De certa forma expressionista, a escultura do século XX desdenhou a natureza, valorizando os sentimentos pessoais do artista. Entre os maiores vultos da escultura contemporânea temos Aristides Maillol, pioneiro do processo de simplificação. Henri Gaudier Briseska, morto na guerra aos 24 anos e cuja obra se fez em pesados materiais esculturais. Constantin Brancusi, absolutamente liberto da escultura de formas e, evidentemente, à procura de valores esculturais, de maneira idêntica à pesquisa de Cézanne para a realização plástica em pintura. O pensamento contemporâneo. Na segunda metade do século XIX, a concepção naturalista do mundo, que Kant e Fichte já tinham combatido vitoriosamente, voltou a tomar impulso. Essa orientação teve particular preponderância na burguesia liberal, que possuía, assim, um instrumento intelectual útil na luta contra o domínio da Igreja. O desenvolvimento do socialismo, porém, como assinala Augusto Messer, empurrava mais para a direita a burguesia, antes progressiva e liberal, e impondo-lhe uma atitude mais conservadora. Uma das obras que mais influência exerceu no pensamento contemporâneo foi A Decadência do Ocidente, de Oswald Spengler. O autor nasceu em 1880, tendo sido a princípio professor em Hamburgo. A obra, cujo título concorda admiravelmente com o estado de espírito do povo alemão depois da derrota, e que cativa pela técnica da exposição e pela engenhosa linguagem, obteve grande e rápido sucesso.
Para Spengler, as culturas são seres vivos de superior categoria que se desenvolvem como as plantas e os animais. A lei suprema da natureza é a causalidade. Sendo a cultura um ser vivo, tem consequentemente juventude, maturidade e velhice. De acordo com o pensamento spengleriano, encontramo-nos num período de velhice, de decadência inexorável. Posteriormente, ergueram-se contra a obra de Spengler as mais fortes objeções e a crítica científica demonstrou que o material histórico é mal conhecido pelo autor, que muitas vezes o modifica para enquadrá-lo na sua teoria. As doutrinas de Marx, como no capítulo 27, constituíram no século XX uma preocupação constante dos homens de governo e dos intelectuais. Muito recentemente surgiu, no entanto, um movimento restaurador da doutrina clássica dos direitos naturais, contrapondo-se ao socialismo marxista. Imagens. A partir de 1957, diversos tipos de satélites foram lançados com a finalidade de melhoria de comunicações, pesquisas geodésicas e, principalmente, para desvendar os mistérios do espaço. Segunda imagem, o homem no espaço. O astronauta Edward White flutua suavemente fora da nave espacial Gemini 4, a qual está ligado por uma corda 160 quilômetros acima da Terra. A expansão da ciência e o progresso mundial. A ciência e a técnica realizaram progressos gigantescos que superaram todas as descobertas e inventos do homem desde o começo da história até o período napoleônico. Os profundos estudos de termodinâmica e de termoquímica possibilitaram uma aplicação prática de extraordinária importância na engenharia, na indústria e na medicina, que afetou profundamente a vida das nações modernas. Contudo, o seu uso criminoso na construção de maquinismos de destruição ameaça a nossa civilização de uma catástrofe. Foi revolucionária na época a descoberta de métodos para o desprendimento da energia contida no átomo. No começo do século XX, Rutherford e Soddy demonstraram que certos elementos, conhecidos como elementos radioativos, se transformavam em elementos menos complexos, desprendendo radiações de energia. Em 1932, Sir James Chadwick descobriu que os núcleos dos átomos são formados de prótons, partículas carregadas positivamente, e nêutrons, eletricamente neutros. Em 1939, foi possível dividir os átomos de urânio. Lamentavelmente, a primeira aplicação prática da desintegração do átomo foi a destruição das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em 1945. Hoje, a energia atômica move submarinos e produz eletricidade na Inglaterra, na Rússia, nos Estados Unidos e na França, com um mínimo de consumo. A medicina atingiu em nossos dias elevado nível científico. A descoberta da importância dos vírus como origem de diversas moléstias, a elaboração de novas drogas, como as sulfas, a penicilina, a streptomicina, a aureomicina, etc., o desenvolvimento do rádio e dos raios X para o tratamento do câncer, a fabricação de hormônios sintéticos, o desenvolvimento das modernas técnicas cirúrgicas, deram ao homem contemporâneo, nas épocas de paz, os mais baixos índices de mortalidade até então conhecidos. Até alguns anos atrás, tudo o que o homem sabia sobre o espaço fora conseguido pelos astrônomos através das ondas de luz captadas pelos telescópios e, mais recentemente, pelos sinais de rádio emitidos por estrelas e planetas. A partir de 4 de outubro de 1957, data do lançamento do Sputnik, numerosas descobertas foram feitas graças aos satélites artificiais e veículos espaciais. Satélites meteorológicos enviam dados que estão sendo utilizados por diversos países para a exata previsão das tormentas e outros fenômenos meteorológicos que anualmente ceifam milhares de vidas e provocam grandes danos materiais em diversas regiões do mundo. Estão também no espaço satélites com finalidade geodésica. Fornecem significativas informações para o cálculo exato do tamanho e forma da Terra, permitindo, ao mesmo tempo, análises de nosso campo gravitacional.
O desenvolvimento dos satélites de comunicação vem se fazendo de modo intensivo. Os satélites desse tipo contribuíram para o aperfeiçoamento da telefonia, das transmissões de rádio a longa distância. Os Estados Unidos puseram em órbita para a COMSAT, Companhia Internacional Privada, os satélites Intelsat, que retransmitem programas de televisão para os países associados. O Brasil está entre estes, graças à construção em Itaboraí, estado do Rio, de uma antena terrestre. Agora, ao contrário do que se pensava anteriormente, sabemos que o espaço não é vazio. Hidrogênio e outros gases ocupam essa região, embora a pressão seja muitíssimo mais baixa do que a obtida no vácuo mais perfeito produzido em laboratórios. O problema dos raios cósmicos, misteriosas partículas carregadas com alta dose de energia, hoje merece a maior atenção dos cientistas. Sabe-se atualmente que o Sol emite certa quantidade de raios cósmicos, porém já foi comprovada a existência de outras fontes muito além do sistema solar. A questão da existência da vida em outros mundos tem sido a grande interrogação da ciência de nossos dias, pois a vida extraterrestre e a origem da vida são problemas interligados. Diz com muita razão Carl Sagan que somos imensamente afortunados em viver no primeiro momento da história em que esses dois assuntos tantalizantes podem ser abordados com rigor e detalhe. Ter nas mãos as chaves desses mistérios tão antigos é um triunfo da mais alta ordem que anuncia uma era de exploração e descoberta ainda não ultrapassada na história da humanidade. Já foi comprovado que uma astronave pode manobrar no espaço ao comando dos tripulantes sem dificuldades maiores, que é possível a uma nave aproximar-se de outra no espaço, que cosmonautas convenientemente equipados podem abandonar sua astronave e locomover-se livremente no espaço, executando várias funções, e finalmente que são muito eficientes as comunicações entre astronaves e as bases na Terra. Os voos realizados por diversos astronautas russos e americanos provam também que vários homens podem perfeitamente resistir confinados a bordo de veículos espaciais durante vários dias. Os voos tripulados do projeto Apollo, que sucessivamente entraram em órbita na Lua e retornaram à Terra, depois aproximaram-se com a ajuda de um módulo lunar até 15 quilômetros da superfície de nosso satélite natural, culminaram com a histórica viagem da Apollo 11. Em 20 de julho de 1969, depois de o módulo lunar ter alunado próximo do Mar da Tranquilidade, o mundo inteiro acompanhou emocionado pela televisão o desembarque do primeiro homem na Lua, honra que coube ao comandante Neil Armstrong, logo seguido de seu companheiro Edwin Aldrin. Depois de realizarem coleta de rochas e instalarem aparelhos científicos no solo lunar, permaneceram pousados durante várias horas até levantarem voo e acoplarem com a nave-mãe, que permanecera em órbita dirigida por Michael Collins. Este feito, que honra a tecnologia e a coragem humanas, permite prever-se para os próximos anos viagens tripuladas para outros planetas do nosso sistema solar. A ciência pura está continuamente a aperfeiçoar-se e desvendando os mistérios do microcosmo do átomo ao macrocosmo do universo. Acesse nossa página www.ibamendes.com